Hello! Eu sou a Yasmin. E eu sou a Ariana. E no vídeo de hoje, gente, nós viemos trazer o tema Como aprender inglês sozinho. Então, roda a vinheta. Bom, gente, como você pode aprender inglês sozinho? Tem hoje em dia, com a época da internet, a gente tem muito material, a gente tem uma gama extensa de material disponível na internet, de graça, exatamente, que pode ajudar a gente a aprender inglês e aprender mais rápido, se familiarizar com a língua inglesa mais rápido. Então, e sozinho, né? Sem fazer um curso, se você não quiser fazer um curso. A primeira dica que eu dou é sempre tenha um livro de gramática ou um livro para te dar uma base. Porque você, assim, a gramática, ela é muito importante, ela é essencial para você aprender a base do inglês. Porque sem a base do inglês, você não vai conseguir ter uma conversação. Conseguir você até consegue, mas você precisa, eu acredito muito no entendimento do que você tá colocando ali, como você está colocando as palavras, né? Exatamente. Eu acho que é entendendo muito mais profundamente, né, a língua inglesa mesmo. Então eu acho que a gramática, a base da gramática é importante você entender. Sim, e ferramentas não faltam na internet. A gente Não mesmo. Nossa, tem 1001 formas de você aprender gratuitamente mesmo, você começar. Quem sabe mais pra frente você faz um curso mesmo, mas enquanto você começa, a internet tá aí pra você, né? E lembrando assim, uma coisa muito importante que a gente tem que colocar na nossa cabeça é, quando você vai aprender uma nova língua, você tem sempre que estudar, continuar estudando essa língua, porque ela não é a sua língua materna. E pra você, não é uma coisa que é, vamos dizer assim, natural. Então você tem que continuar sempre persistindo e aprendendo. E você também tem que colocar na sua cabeça que sempre você vai aprender uma coisa nova, sempre você vai aprender uma palavra nova, uma expressão nova. Então tem várias maneiras. Primeiro que a gente acha são os livros, né? É muito importante você ter um livro que te dê uma base gramatical, uma base da língua inglesa. Tendo um livro, você também. Outra forma de você aprender é através da música. Não é, Ari? Como você pode através da música? Você pode pegar bandas, cantores que você gosta. E assim, a gente fazia isso. Você canta junto a letra em inglês com o cantor, você vai tentando, treinando, até você conseguir falar para você entender para você entender as palavras que ele está dizendo, a pronúncia para você Ajuda ouvir. muito. E depois você vê a tradução, porque aí você vai ter um entendimento do significado um pouco das palavras. E você vai abrir também sua mente para entender como elas estão sendo colocadas ali, né? É um início para você ir se familiarizando com a língua, com a pronúncia. Exatamente. Então você vai adquirindo esse leque e o gosto, né, pelo inglês. Porque, Exatamente. assim, tem muita gente que não gosta. Então, você tem que, já que você não gosta, mas muitas vezes você vai fazer porque você precisa descobrir meios para que possa ser legal aprender o inglês, né? Exatamente. E eu acho que serve para qualquer língua. E você encontrar aprende algo que você se prenda a esse aprendizado. E você vai estar fazendo uma coisa que é divertida pra você. Sim. E você vai estar ao mesmo tempo aprendendo a falar, porque você vai estar ouvindo. Você ouve, entende o que a pessoa tá falando junto, lê e ainda você fala. Então são várias coisas ao mesmo tempo que você vai aprender. Então a música também é uma ferramenta. Sim. Também você pode aprender também através que a gente também faz muito filmes e séries. Gente, é muito crucial. Eu sei que tem muita gente que tá acostumado a usar, a deixar os filmes dublados. Exatamente. É um erro pra quem quer aprender, gente. Por mais que a pessoa não goste, é muito questão de costume. Exatamente. Porque questão de costume. Começa, é desafiador. Você perde um pouco, mas se você perde um pouco assim, você volta. Hoje em dia, né, você tem Netflix, tem tudo, você pode voltar. Exatamente. E se desafiar, porque depois vai se tornando cada vez mais fácil de você tá
lendo ele em português, lendo e você também rapidamente. vai pegando algumas palavras e Exatamente. entendendo. Né? Mesmo com a tradução, com a legenda ali em português. É que nem a Ari falou, no começo, você vai se sentir um pouco perdido, porque você tá acostumado só com o dublado, sem ler. Vai ser difícil, mas você tem que voltar, vai voltando. E depois você vai perceber que isso vai virar um costume que você não vai conseguir. Vai achar estranho assistir filme dublado. Então, assistir filme legendado é muito importante. Quando você já tiver, por exemplo, eu acho muito interessante. Vamos dar um exemplo. Nós gostamos muito de Friends. E o Friends ajuda muito, porque é uma conversação mais do dia a dia. Exatamente. Muitas pessoas falam do Friends porque, gente, realmente, quem tá já num nível intermediário, começando, já tá entendendo melhor, e você começa a colocar, assistir Friends, Friends te ajuda a alavancar o seu inglês de uma maneira, porque é bem... as palavras que eles utilizam do dia a dia, e é bem limpo, né? Eu acho que são palavras limpas, dá pra entender bem. Exatamente. E você começa com a legenda em português e depois você pode se desafiar e colocar uma legenda em inglês. Inglês, era aí onde eu ia chegar. Primeiro você assiste um episódio todo, quando você já tiver assim mais acostumado com a legenda, assiste um episódio com a legenda em português. E depois faz um teste. Assiste o mesmo episódio com a legenda em inglês. Então, vai fazendo isso, que isso vai ajudar você. Outra coisa também, gente, uma dica, Google Tradutor. Não tô querendo fazer, assim, propaganda, mas eu não largo o Google Tradutor porque ele é o nosso dicionário atual. Antigamente, quando eu comecei a aprender inglês, eu usava um dicionário. Mas hoje em dia... Quem quiser ter um dicionário, é importante também ter um dicionário. É muito bom. Quem quiser andar com um dicionário, se sentir confortável, é muito bom o dicionário. Mas eu acho que o Google Tradutor também ajuda muito para quem anda com o celular sempre. O Google Tradutor, ele me ajudou muito, porque ele ajuda você a entender alguns verbos. Tudo bem que nem a gente estava explicando do phrasal verbs, que muda completamente. Porque então, muitas vezes, se tem que você prestar atenção uma nisso. frase inteira no Google Tradutor, ele pode traduzir errado, mas você pode aprender letras e letras, né? Desculpa. Você pode colocar palavras lá e ele vai te dar vários dos significados daquela palavra, ajuda você a adquirir um vocabulário mais extenso, né? Você aumentando seu vocabulário, né? Exatamente, você aumenta seu vocabulário. Exatamente. Isso também é muito bom. Eu tenho... Pode falar, Ari. Eu tenho assim, quando você estiver um pouco mais pra frente, quem já começa pro intermediário, do avançado, você tem que começar já a passar pro parar de traduzir o que você ouve quando você começa a entender mais o inglês. E parar de traduzir palavra por palavra em inglês. Aí você... Não que você não vai usar o Google Tradutor, você vai usar, como eu falei pra você, pra você... Por exemplo, você pega uma palavra, você entender todas as traduções dela, porque uma palavra pode significar 1001 coisas, então o Google Tradutor tá ali pra te dar aquele suporte legal, mas eu acredito quando você começa, já tá mais avançado no seu inglês, você começa a tentar a pensar em inglês, é extremamente importante, você parar de traduzir na cabeça, né? Exatamente. O inglês, e você também pode começar a se desafiar um pouco mais e procurar quando você quer entender uma palavra em inglês, ver o significado dela em inglês. Então, por quê? Pra te ajudar a pensar em inglês. Você ver, né, a palavra, você não traduzir para o português, você ver ela na língua dela, no inglês mesmo, aquela palavra, todos os significados dela em inglês. Porque tem a explicação, né? Então é interessante isso, você pensar, você começar a pensar. Uma coisa, gente, também que ajuda muito, que a gente já vai finalizando aqui o vídeo, gente, você precisa entender o inglês no inglês mesmo, tipo assim, sem traduzir. Você tem que entender o contexto. Quando com mais tempo você vai parar de traduzir em português e você vai falar em inglês realmente, pensar em inglês. E isso vai ser automático quando você já tiver já treinando bastante, já tiver num nível melhor, né? Mais avançado, na verdade, não melhor, mas mais avançado do inglês.
E também, eu acho que também tá disponível, tem muitos aplicativos que te Uhum. ajudam, que vão te dar mais uma base também pra Sim. você aprender sozinho e alavancar seu inglês. Tem muito, gente, a gente não vai Pode falar começar nenhum pelo aplicativo. Duolingo, ele já te ajuda... Fazendo propaganda aqui né? gratuita, né, do Duolingo. Mas tem outros aplicativos também que Sim. podem te ajudar. E também intercâmbio, se você puder fazer um intercâmbio pra você ter uma como fala, uma experiência de estar falando com os nativos e sem ter o português, assim, pessoas falando português com você. Pra não te distrair e você mergulhar, assim, de cabeça na língua mesmo. Isso também ajuda muito. E... Com certeza vai alavancar seu inglês, né? E também livros, ler bastante livros, se você puder pegar um livro que você gosta, assim, que você já leu em inglês, que você, não é? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo, Harry Potter. Pegar um Harry Potter, você já leu Harry Potter em português, você fala assim, não, agora eu tenho que aprender o inglês, então compre o livro em inglês. Isso vai ajudar muito, muito, muito mesmo. E se você também tiver algum aplicativo que te ajude, tipo assim, com os livros em inglês pra você ouvir também, isso também ajuda muito. E é bem legal, né? Exatamente. Esses aplicativos assim de... Tem muito no Spotify também. Ó, a gente fazendo propaganda gratuita, a gente não tão pagando nada. Gente, se quiser nos patrocinar, a gente tá aqui, gente. Estamos abertas a patrocínios. Exatamente. E é isso, então, o pensar em inglês pra quando você já tá avançando é muito importante. Pra você realmente fixar, né? Começar a fixar na mente e pensar em inglês e falar em inglês e começar a se tornar fluente. Então, última coisa mesmo, gente, é muito bom vocês lerem artigos, por exemplo, de notícias. O meu celular, eu deixo as notícias, eu já deixo o meu celular todo em inglês, porque automaticamente algumas notícias que aparecem no meu celular já estão tudo em inglês. Então, eu acabo entrando em artigos em inglês. Isso ajuda demais. Ler artigos em inglês, The New York Times e várias outras, CNN, que é a CNN, né, famoso CNN em inglês. Mas você também pode se desafiar para quem gosta de música. Tem artigos, tem entrevistas em inglês, por exemplo, no site do NME, que é o NME. NME, que é NME. Que é NME. Que é muito legal pra quem gosta de música, tem muitos artigos em inglês lá. Muito importante. Tem o Rolling Stones em inglês, então tem muitos artigos pra todos os gostos, não só sobre política ou sobre o dia a dia, mas também tem sobre música, sobre cinema, então sempre se desafiando e indo mais longe e aumentando seu vocabulário. É importante. Exatamente. E bom, essas são as nossas dicas de hoje. Pra você aprender inglês sozinho. Que foi a maneira que a gente aprendeu. Foi a maneira como a gente aprendeu, na verdade. E também é uma maneira, assim, de você... Que hoje em dia, gente, que nem eu falei no começo, com a internet, você tem... Nossa, você tem tudo. Todas as plataformas que você puder a seu alcance pra aprender o inglês sozinha, você tem. E assistir os vídeos no YouTube, né? A gente não poderia de deixar de fora assistir vídeos no YouTube como nós. Se vocês continuarem assistindo, vocês vão aprender muito mais coisas, que nós temos muito mais conteúdos pra passar pra vocês. E por hoje é só, gente. É isso, gente. Muito obrigada por ficarem aqui. Hoje foi uma conversa mais informal, né? Sim. E é isso, gente. A gente espera que vocês curtam. Compartilham, se inscrevam no nosso canal. E, gente... Se vocês quiserem dar dicas do que vocês querem ver aqui no canal, sintam-se à vontade de deixar nos comentários. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Até a próxima. See you soon. Bye. Bye.